Agora são 7h35 e hoje é dia de ir para a rua protestar contra a reforma da Previdência, protestar contra os cortes no orçamento da educação. E a gente vai falar sobre este tema com a Mariana Moura, ela que é do coletivo Cientistas Engajados. Olá, Mariana, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a gente está vendo aqui que a União também Nacional dos Estudantes está promovendo já o terceiro ato em defesa da educação. Então, professores, alunos, funcionários de escolas, de universidades, todos na rua hoje para protestar contra os cortes na educação. Não é isso, Mariana? Exatamente. Hoje a aula é na rua. Oba! A gente está comemorando hoje o Dia do Estudante, que foi no dia 11 de agosto, no domingo, e o protesto hoje é contra os cortes na ciência, tecnologia e educação. Exato, e está bastante polêmica essa questão da educação no governo Bolsonaro, o diretor aí do INPE, né, sendo demitido, temos os cortes no orçamento, enfim, esse programa Futurice, que está quase sendo apelidado demais de Fatura-se, né? Conta pra gente, Mariana, como é que está a nossa ciência brasileira hoje no governo Bolsonaro? Olha, os cientistas pesquisadores estão de cabelo em pé, né? A gente nunca viu um nível de ataque por parte de um governo brasileiro aos seus cientistas, aos seus pesquisadores, aos seus professores universitários e aos seus estudantes universitários, né? O governo elegeu, desde o início, os estudantes e os professores como inimigos. Desde o primeiro-ministro da Educação, Ricardo o Vélez, né? E agora o Weintraub também está colocando as universidades federais como inimigas do país, que é absolutamente falso, né? As universidades públicas brasileiras trabalham pelo desenvolvimento do país desde que foram criadas. Exato, são pesquisas importantes desenvolvidas nas universidades federais, né, Mariana? Exatamente, 90% das pesquisas do Brasil são feitas nas universidades públicas brasileiras, né? E a maior parte delas aqui no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo está todo mobilizado contra a ideia que o governo tem de universidade, porque é uma ideia falsa, é uma ideia de uma equipe, de um governo que não entende o que é universidade, não entende o que é a pesquisa, o que o desenvolvimento do conhecimento, a produção de conhecimento traz para o desenvolvimento nacional. Exato. E como é que você vê esse projeto Futurice? Bom, Futurice, na verdade, de futuro não tem nada, né? A gente teve agora aí, aqui na rádio, uma professora de português que pode falar um pouco melhor do que eu. Fernanda Pompeu. Exatamente. Sim, que o substantivo futuro não pode ser conjugado enquanto verbo. Então, quando você vê o Ministério da Educação cometendo um erro de português tão grave, aí você já pode imaginar como que é esse projeto, né? Na verdade, o projeto não tem grandes novidades, a não ser duas. As únicas duas novidades desse projeto a primeira, colocar a gestão das universidades, tanto financeira quanto acadêmica, na mão de grupos que a gente não tem ideia de quem pode ser, de OS, organizações sociais, que não tem nenhuma exigência de ter formação científica entre seus quadros, para poder dirigir as universidades públicas, que são o maior celeiro de produção de ciência no nosso país. Por outro lado... desculpa. Não, e por outro lado, por favor. E por outro lado, a segunda novidade é a tentativa, ou a ilusão de que o setor privado vai financiar a pesquisa no Brasil, né? O financiamento privado de pesquisa no mundo inteiro é residual, não é fundamental, não financia a pesquisa fundamental, não financia a pesquisa de base, que são absolutamente importantes para qualquer desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de produtos ou inovações que beneficiam a sociedade. Quer dizer, é um projeto que beneficia aí o capital, né? Exatamente. Coloca a gestão das universidades e o dinheiro público na mão de organizações de direito privado.
Agora, Mariana, você acredita que, bom, esse tema hoje, né, educação e previdência social, né, que são os motes aí para a gente ir para a rua. Você acha que sensibiliza as pessoas de um modo geral? Como é que a gente consegue levar para as ruas, né, uma manifestação potente, né, para protestar contra essas duas barbaridades, né, os dois temas que estão sendo maltratados pelo atual governo, né? Já que a imprensa tradicional não ajuda, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é mostrar, não precisa fazer muito, é só tentar mostrar o máximo para a população que esse governo está atingindo o nosso direito nas duas pontas. No início da nossa vida, né, na educação básica, na nossa formação profissional, e no final da nossa vida, que é a aposentadoria. E isso atinge todo mundo, atinge de forma igual todas as classes sociais e atinge principalmente e especialmente as pessoas que dependem mais do Estado, né? Exato. Agora, falando de pesquisadores, né? Como tem afetado essa questão também dos cortes nas bolsas, né? Que os pesquisadores, enfim, para desenvolver, né, pesquisas. Olha, a notícia que a gente tem é que os pesquisadores brasileiros ou estão saindo do país ou estão mudando de profissão, sem perspectiva nenhuma de continuar a pesquisa no Brasil. A gente está numa situação à beira do colapso do Sistema Nacional de Produção de Conhecimento e a própria SBPC e a Academia Brasileira de Ciências estão fazendo um pedido emergencial, tanto para o Congresso Nacional quanto para o governo, para a liberação dos recursos para as bolsas de pesquisa, que são o salário dos pesquisadores de mestrado e doutorado, e a liberação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que está contingenciado pelo governo desde o ano passado. E como é que está o Ciência Sem Fronteira? Porque a gente se conhece, né, enfim, pesquisadores que estavam fazendo, enfim, pesquisas fora do país e que pretendiam até voltar para o país, aqui para o Brasil, né, depois de estudar, pegar esse conhecimento e aplicar aqui no Brasil, mas a partir de agora, depois do governo Bolsonaro, pensam até nem voltar mais para o Brasil. E é uma perda, né, para o Brasil, não é isso, Maria? É uma perda grande, porque é uma formação muito especializada, né, que foi paga com recurso público. Inclusive, já existe uma organização de pesquisadores brasileiros que estão fora do Brasil e estão tentando convencer o Congresso Nacional a permitir que eles fiquem nos países que eles estão fazendo a pesquisa por mais algum tempo, porque se voltarem para o Brasil, eles não têm perspectiva de continuar as suas pesquisas, né? Uhum. Ou vão ter que abandonar a carreira, ou ficam fora do país. Exato. Dá um exemplo para a gente, Mariana, prático, né, de uma pesquisa que, enfim, foi muito importante aqui para nós brasileiros, sociedade como um todo, né, para falar da importância da educação. Olha, a pesquisa que é feita pela Embrapa hoje, né, que é o Brasil é um dos celeiros do mundo hoje em função da nossa ciência, né, de uma ciência própria, uma ciência brasileira. São pesquisadores que nas universidades públicas desenvolveram determinadas características de bactérias, por exemplo, que permitem que a nossa produção seja muito maior por uma quantidade menor de área cultivada. Né? E isso é pesquisa brasileira que demorou décadas para dar resultado. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu ouvi essa semana o presidente da FAPESP citar a pesquisa em cítricos, né? Uma pesquisa básica sobre o genoma de uma praga dos cítricos permitiu que o estado de São Paulo seja o maior produtor de suco de laranja do mundo. Então, a pesquisa fundamental brasileira tem que ser feita para resolver os problemas brasileiros. E a gente só vai fazer isso com financiamento público. Muito bem, tá certo. Mariana, você estará aqui então no MASP já à tarde para fazer o protesto, né?
Aí eu vou estar aí às 2 horas da tarde. O protesto está marcado para as 3, mas eu chego antes. Perfeito, tá certo, Mariana. A gente agradece aqui a sua participação com todas essas informações tão importantes. Um grande abraço para você e um bom ato. Um abraço, bom ato para todos. Vem todo mundo para Paulista hoje. A gente vai estar lá no Master a partir das 13 horas. Maravilha. Falamos aqui com a Mariana Amor, ela do coletivo, né, Cientistas Engajados. Beijo, Mariana. Um beijo. Até mais.